Paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida, aonde você estiver me ouvindo, que Deus te abençoe grandemente. Tem uma palavra da parte do nosso Deus para o seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 1, diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. E como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Aqui fala sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ele foi sepultado e nos versículos anteriores está narrando aqui que um homem que se chamava José, que também era discípulo de Jesus, esse homem ele era muito rico. E quando Jesus ele foi morto, ele foi diretamente ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus, porque ele queria tratar do corpo de Jesus. E o que ele fez? Ele pediu autorização a Pilatos. E Pilatos disse: pode entregar a ele. E ele pegou o corpo, ele envolveu num pano limpo de linho. E a palavra diz que ele fez o túmulo para Jesus em uma rocha e lá depositou o corpo de Jesus. E nessa rocha eles taparam com uma grande pedra, rolaram uma grande pedra e colocaram a entrada do sepulcro onde Jesus estava. Só que o nosso Senhor, ele havia falado que ele iria ressuscitar. E nós sabemos que quando Deus fala uma coisa, ninguém pode revogar a palavra do Senhor. Só que nesse primeiro dia da semana, como a palavra diz que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, no domingo, estava lá Maria Madalena e a outra Maria. E elas foram ver o sepulcro. Era muito recente a morte de Jesus. E elas foram ver o que se passava. Porque eu acredito que elas, como servas do Senhor, conhecendo o que Jesus havia pregado, elas acreditavam que Jesus sim iria ressuscitar. Só que quando as coisas acontecem, elas ficam totalmente anestesiadas diante daquele anjo. Porque quando o Senhor ele nos fala algo, no momento a gente recebe e ficamos até muito felizes. Nossa, Deus falou comigo, Deus falou que vai fazer algo. Mas quando acontece, quando o dia é chegado, quando a pedra já não está mais na frente desse sepulcro, quando o nosso mestre ressuscita, quando algo acontece, nós ficamos como Maria Madalena e Maria. Porque elas ficaram aterrorizadas. Porque o aspecto daquele ser que elas estavam vendo ali de frente ao sepulcro de Jesus, a palavra diz que elas comparam aquele ser como um relâmpago. Era tanta luz que emanava daquele ser que elas não tinham palavras para descrever o aspecto daquele ser. Só que elas ficaram assim, será o que nós estamos a ver? Mas aquele anjo, ele sabe, porque ele conhecia. E ele chega até elas e ele dirige a elas uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, porque elas estavam temendo. E o anjo chega até elas e fala assim: não temais, porque seis que buscai Jesus. Não temais, porque sei que buscai Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Esta é uma palavra que eu posso trazer para a minha vida
e para a tua vida. Porque Jesus está dentro do sepulcro e toda a esperança para eles estava morta lá dentro. Mas havia a palavra do Senhor, havia uma promessa do Senhor. E ele garantiu que ele ressuscitaria dentre os mortos. Ele garantiu que ele voltaria. E o Senhor cumpriu. Porque quando chegou o momento, Deus manda o anjo. E o anjo vai de encontro a essas mulheres, avisando que aquilo que elas haviam ouvido era verdadeiro, real e estava acontecendo. Para tirar a pedra, para remover a pedra, para que a cena acontecesse, a palavra diz que houve um grande terremoto. Quando nós ouvimos a palavra terremoto, nós ficamos com muito medo. Nós ficamos com muito medo. Dependendo do tamanho do terremoto, é destruidor. Destrói tudo. Mas aqui nós estamos a ver que Jesus, ele tinha ressuscitado e o anjo estava confirmando. Porque o anjo, quando desce do céu, o terremoto começa a acontecer. O anjo descendo e o terremoto acontecendo. Aí ele chega, ele remove a pedra e ele se assenta sobre a pedra. Porque o que o Senhor está falando com você é o seguinte: pode estar morto, pode estar dado como perdido, mas lembra daquilo que Deus falou para você lá atrás? Você lembra daquilo que Deus te prometeu? Você lembra das palavras do teu mestre? Você lembra quando buscou a presença dele e em palavras ele falou contigo? Pois Deus envia o anjo, o terremoto acontece, a pedra é removida e o anjo se assenta, só esperando o momento de aparecer, de Maria Madalena e Maria aparecer, para comunicar que a promessa havia se cumprido. Escute uma coisa que eu vou falar através do Espírito Santo para você. Vai chegar um momento em que o terremoto vai ter que acontecer. Vai chegar um momento em que a pedra pesada do sepulcro vai ser retirada. E não é pela sua força, não é pela sua sabedoria, não. Escute o que eu estou falando para você. Deus enviará o anjo. O anjo vai remover esta pedra pesada. Porque para colocar aquela pedra tapando o buraco, daquele lugar onde Jesus estava, daquele sepulcro, tinha que ter muitos homens ali fortes para arrastá-la e colocar ali tapando o sepulcro. Mas um anjo só, ele faz com que essa pedra se mova. Ele remove a pedra. Ele remove a pedra, porque o nosso Deus nada. Pensa assim, isso pode impedir. Não, nada pode impedir quando Deus tem para fazer. Deus, quando quer fazer, ninguém jamais pode impedir o movimentar, a mão forte dele. Como o aspecto daquele anjo era um aspecto diferenciado, não se comparava com ninguém ali na terra, porque elas olharam e se assustaram, ficaram com medo, porque grandes coisas o Senhor estava fazendo naquele lugar. Grandes coisas o Senhor está fazendo por você. Talvez aquilo que estava vivo, aquilo que era uma promessa grande na sua vida, aquilo que você achava que iria acontecer, mas de repente morreu, está sepultado. E você pensa assim, será que vai ressuscitar? Será que vai vir novamente a voltar a ter vida? E o Espírito Santo, em cima da palavra da ressurreição de Jesus, ele está falando para você que aquilo que está morto, aquilo que você pensa já não tem mais como sair, já não tem como se levantar, porque está aí. Mas o Espírito Santo está dizendo, há uma palavra de ressurreição nesse dia para você. Há uma palavra de levanta. Há uma palavra em que Deus está falando para você. Pode estar até morto nos teus pensamentos, mas você vai estar face a face com o anjo de Deus, porque o anjo de Deus já foi enviado em seu favor e vai ser grande o terremoto. Escute que o Espírito Santo fala com você, terremoto, mudança. Sabe aquele terremoto que balança tudo? Tudo treme? Talvez na sua vida está tremendo,
Talvez na sua vida está tendo um impacto. Talvez nesse dia que você está me ouvindo, você já está sentindo esse abalo. Mas aí o Espírito Santo está falando com você, não se preocupe. Não se abale pelo abalo do terremoto, porque a minha presença está neste lugar. E fui eu que estou permitindo tudo isso, para quê? Para que a pedra seja removida, porque Jesus está sendo ressuscitado, ou seja, a promessa está sendo ressuscitada na sua vida. Ou você acha que Jesus morreu na cruz do Calvário em vão? Ou você acha que tudo aquilo que ele falou é em vão? Não, há uma palavra, há uma promessa aí na sua vida. Tem coisas na sua vida que Deus já mandou o anjo e está dizendo para você, eu já tirei a pedra. E a promessa está viva. Aí o anjo vê que as mulheres estão com medo. Talvez você está com muito medo. Talvez o seu coração está apertado. Talvez você olhe para você mesmo e pergunte assim, Senhor, será que eu vou suportar essa pressão? E o Espírito Santo de Deus manda te falar, não temais. Não temais, porque sei que buscais Jesus. E nós podemos tirar aqui o nome Jesus e colocar, eu sei que você está buscando a promessa. Você está buscando a resposta viva dessa promessa que você tem esperado por muito tempo. Qual o teu pedido? Qual a tua petição ao Senhor? O que você tem esperado tanto tempo no Senhor? Aí o anjo se dirige a elas com essa palavra para não temer, porque se Deus não nos orientar, nós desfalecemos. Se Deus não falar conosco, nós desistimos. E Deus não quer que você desista dos sonhos dele na sua vida. Deus não quer que você desista das promessas que ele tem para você, aquilo que ele prometeu a você. Aí elas ficam olhando para aquele ser iluminado, porque quando a coisa não é muito normal, é claro que vai chamar a minha atenção, tanto para bem como para coisas boas, porque quando algo está fora do padrão, vai chamar a minha atenção de qualquer jeito. Aquilo que elas estavam vendo, aquele ser, não era um ser humano, não, tinha traços de ser humano, falava como um ser humano, mas ele resplandecia como um relâmpago, as suas vestes eram alvas, como a neve, e isso atraiu o olhar e ao mesmo tempo um temor muito grande veio sobre elas, mas aí Deus usa o anjo e diz para ela, vocês não precisam temer, porque eu sei que vocês estão buscando Jesus, aquele que foi o que? Crucificado, aquele que foi o que? Morto. Eu sei que você está buscando a promessa. Eu sei que você está me ouvindo porque você quer ver a promessa se cumprir. Aquela promessa que já foi morta. Aquele sonho que já foi enterrado. Eu estou falando com pessoas aqui que já enterraram sonhos. Eu estou falando com pessoas aqui que já desistiram de sonhar. Eu estou falando com pessoas aqui que já não querem nem pensar em sonhar. Por quê? Porque aquele sonho foi crucificado. Aquele sonho foi entregue à morte. Mas aí vem uma palavra de Deus para você nesse dia, e o Espírito Santo de Deus manda eu te falar uma coisa, aquilo que você veio buscar nesse dia, que foi crucificado, o anjo do Senhor está dizendo para você, não está mais aqui, aqui aonde? Nesse sepulcro, não está mais aqui, aqui aonde? Aonde as pessoas deram como morto, as pessoas deram como acabado, o Espírito Santo de Deus manda te entregar esta palavra, e ele está dizendo para você, ele está dizendo para você, ele está falando assim, já ressuscitou, como tinha dito. Olha aí como Deus fala as coisas e ele cumpre a palavra dele. Tem coisas na sua vida que Deus está ressuscitando nesse dia. Você que está me ouvindo, de onde você estiver me ouvindo, Deus manda te entregar esta palavra. Levanta-te, porque Deus está ressuscitando neste dia os teus sonhos. Aquilo que estava morto, aquilo que foi crucificado pelas mãos dos homens. Tem pessoas aqui que sofreram afrontas por esse dia. Tem pessoas aqui que foram envergonhadas pelo homem. Tem pessoas aqui que abaixaram a cabeça diante da humilhação, mas aí vem Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus, o Criador da terra, com uma palavra de força, com uma palavra de levanta-te, e Ele está dizendo para você, aquilo que você veio buscar, você não vai encontrar, porque estava morto, mas agora está vivo. Estava morto, estava morto, mas agora está vivo, porque há uma ordem que vem do céu.
E essa ordem Deus já enviou em teu favor. E o anjo continua dizendo: vinde ver o que? Onde ele jazia. Deus manda falar isso para você. Vinde ver aonde morreu o teu sonho. Talvez Deus, eu não falo talvez com toda convicção, eu falo com toda convicção, porque Deus conhece todas as coisas e Ele está em todos os lugares. Pessoas aqui que entraram, que o casamento já morreu há muito tempo. Pessoas aqui que estão me ouvindo, que estão vivendo na falência financeira. Pessoas aqui que estão me ouvindo, que o médico já desenganou. Pessoas aqui que estão me ouvindo, que já perderam a fé em tudo. Aí o anjo olha para Maria Madalena e para Maria e fala para ela assim: vinde, antes de vocês irem ver o Cristo ressuscitado, vocês vão ver aonde ele jazia, aonde ele estava. Por quê? Porque quando vocês chegarem lá, vocês vão se assustar, porque ele já não está aqui. E é isso que Deus manda te falar nesse dia. Quando você chegar no lugar da sua morte, quando chegar no lugar aonde você já deu como morto, crucificado, morto, aí você vai se assustar, porque jazia, mas já não jaze mais. Deus está falando para você o seguinte: já estava morto, mas agora tem vida, porque é Deus que está fazendo algo novo na sua vida. Deus está fazendo algo novo na sua vida. O Espírito Santo de Deus está falando para você: eu estou fazendo coisas novas na sua vida. Vinde ver aonde está aquilo que você deu como morto. Olha, observa no lugar aonde você está, porque aquilo que estava morto, o Espírito Santo de Deus manda te falar, passará a ter vida. E como eu saberei que está vivo, que a promessa está viva? O anjo chega até elas e fala: depois de você vir e ver, depois de você vir e ver, vocês vão. Ide. Onde? Ide. Onde? O anjo diz assim: ide, pois, depressa. Não vai devagar, não. Ide, pois, depressa. E vai dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. É como eu vos digo. Aí a palavra diz assim: retirando-se elas apressadamente do sepulcro, porque o que Deus está fazendo na sua vida, você não vai nem ter tempo de ficar aí, sabe? Vendo a morte, o jazido, o sepulcro, como você quiser bem entender. Não vai ter tempo. Não vai ter tempo de você nem pensar no que aconteceu, ou como aconteceu para morrer, não. Por quê? Porque já está vivo. Aquele a quem você procura já está vivo. Aquele a quem você busca, você vai encontrar. Elas saem apressadamente dos sepulcros, tomadas de medo e de alegria ao mesmo tempo. E no seu caso vai ser igual, de medo e alegria, de medo e alegria, de medo por chegar lá e achar que estava tudo perdido e de repente já não está. Aí vem aquela alegria. Aí você fica anestesiado. Meu Deus, será que isso vai funcionar? Porque você está passando por tanta luta, quando a coisa está começando a dar certo, você pensa assim: não, será que realmente não está morto? Vou voltar lá? Não, você não vai voltar lá. Sabe por quê? Porque Deus está falando para você. Vai ser um misto de medo e de alegria. Mas aí você vai entender uma coisa. É Deus que está fazendo. Vai ser um misto de medo e alegria. Misto de medo e alegria. Mas Deus está falando. Vai depressa. Vai, apressa-te. Vai, anuncia. Vai, corre. Porque Jesus está chegando. E aonde Jesus chega, meu filho, nada resiste à voz dele. Jesus está chegando. Por onde Jesus passa, a cura, a libertação, a transformação. Aonde Jesus passa, não fica igual. Tem algo aí que acontece. Jesus está chegando no cenário.
Vai ser esse misto, sim, mas é algo transformador, porque elas foram, correram, anunciaram, e Jesus estava vindo ao quê? Ao encontro delas. E o Senhor olha para elas e fala assim: salve, salve. Elas se aproximam. O que elas fazem? Se ajoelha, abraça os pés de Jesus, adora Jesus. E Jesus diz: não temais. Sabe por quê? É o susto. Estava morto. Nós vimos o que aconteceu com ele. Como é possível? Mas aí tem uma palavra. Ele ressuscitou. O anjo disse para elas. Ele ressuscitou como ele havia dito. Não temais. Ide avisar aos meus irmãos que se dirigem a Galileia e lá me verão. Olha o Senhor em movimento. O Senhor poderia estar ali à espera que eles fossem até Jesus. Não, Jesus manda para ir para Galileia. Lá eles vão me ver. Eu estou indo para lá, lá me encontrarão. Porque o Senhor, Ele quer que nós, nos movimentamos. O Senhor quer que nós nos movimentamos. Se o Senhor não quisesse mudança na nossa vida, eu sempre falo, não havia mudança de estações, de anos, de dias, de hora. Não, continuava, seria sempre a mesma coisa. Mas o Senhor quer nos ver em movimento. Deus não quer que você fique o tempo todo chorando pela morte. O Senhor não quer o tempo todo você chorando pelo seu passado. O Senhor não quer que você fique presa às coisas do teu passado. O Senhor está falando, você vai ter um misto de medo, de alegria, mas é o meu Espírito que está operando na sua vida. É o meu Espírito que está te conduzindo para você me ver lá, aonde você achava que já não iria me ver. Deus está dizendo, você vai ver coisas que você pensava assim, eu já não tinha nem fé, nem acreditava mais que eu ia ver, mas Deus está falando para você, você vai enxergar com os teus próprios olhos que Jesus está vivo e Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele está trazendo uma palavra de esperança para você que está me ouvindo nesse dia. Ele está dizendo, Ele está trazendo uma palavra de esperança para você que está me ouvindo nesse dia. Vai ser muita coisa aí para você raciocinar, mas vai ser a bênção que você tanto está esperando no Senhor. Vai ser a resposta daquilo que você orou ao Pai por muito tempo e não ouvia nenhuma resposta. E quando parecia que o milagre estava acontecendo, algo acontecia e tirava toda a sua alegria. Mas aí o nosso Deus Todo-Poderoso, que sonda e conhece o coração do homem, Ele vem e traz essa palavra para você e está dizendo, vai ser esse misto de medo, esse misto de alegria, mas sou eu que estou agindo na sua vida. A gente não compreende de fato o poder de Deus, a gente fica assim muito atônito, às vezes as palavras que o Senhor nos fala, nós ficamos até com medo daquilo que Deus vem nos anunciar, porque quando Deus anuncia, acontece. Quando o Senhor anuncia, acontece. Lá em Jó 12:10 fala assim, na sua mão está a alma de todo ser vivente, o espírito de todo gênero humano. Está com ele a sabedoria, a força, ele tem conselho, ele tem entendimento. Se ele deitar abaixo, ninguém vem reedificar. Se ele lançar na prisão, ninguém pode abrir a prisão. Se ele retém as águas elas se secam. Se as largas, você pode observar aí, devasta a terra. Aí nós olhamos para o nosso Deus Todo-Poderoso e vemos que com Ele está a força, a sabedoria. Seu é o que erra, seu é o que faz errar. Ele tem um domínio sobre tudo e todos. Aí nós colocamos tantos problemas, tantas dificuldades. Senhor, será que isso vai ressuscitar? Será que isso vai voltar a ter vida? O Deus manda te falar através da minha vida. Voltará a ter vida, vai voltar a viver. Você vai ver novamente, você vai sorrir novamente, você vai se alegrar novamente. E é isso que Deus tem para você. Ele faz. Se ele deita abaixo, vai lá tentar levantar, você não consegue. Se ele reedifica, pode tentar destruir, não consegue. Ana, lembra de Ana? O que aquela mulher passou para ter o seu filho Samuel? Quantas humilhações aquela mulher viveu no período onde o povo a julgava,
vamos dizer que a maltratava completamente, porque Penina, sua rival, a palavra fala rival, tinha a Ana como rival. Por quê? Ana chorava, não tinha filho. Um ano passava, nada acontecia. Entrava outro ano, a mesma coisa. Aí Ana olhava Penina, todo ano um filho. Aí ela olhava para o marido e ficava frustrada, porque ela pensava que nem o amor do marido era igual como no início, antes de conhecer Penina. Aí você fica pensando, meu Deus, o que Ana aguentou? O que Ana passou? Sabe que promessa, gente? Tem promessa que é tão grande. Tem promessa que é tão grande que você vai ter que aguentar o peso do processo, sim. Tem promessas que é fora do comum. Samuel era um menino extraordinário. Samuel, ele era fora do comum. Não era um qualquer. Não era um menino qualquer, não. Samuel, ele era profeta. Samuel, ele era juiz. Samuel, ele era sacerdote. Imagina naquele tempo a função que esse rapaz tinha. Por quê? Porque ele não era comum. Promessas que não são comuns. Promessas grandes. Você tem que aguentar o peso do processo. Porque o que Deus promete, tem coisa na vida de uma pessoa que é tão grande que até você falar para uma pessoa, a pessoa fala assim, você está louco da cabeça. Não, é o próprio Deus que falou. Então Ana, ela faz uma oração, um cântico, e ela fala nas palavras dela, o Senhor é o que tira a vida e a dá. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Ninguém morre. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém morre. Uma criança não morre na barriga por morrer. Foi o Senhor que tirou a vida da criança, permitiu que a vida saísse. E quando Deus não quer que morra ninguém, mas ninguém pode contra a vida dessa pessoa, porque ele tira a vida, mas ele também dá a vida. Ele faz descer a sepultura e, se ele quiser, ele faz subir da sepultura. Lembra de Lázaro, 4 dias morto, cheirava mal? As irmãs desacreditadas, por que Jesus não veio antes? Se ele viesse antes, já tinha sido curado, já tinha sido, restaurada a saúde do meu irmão. Mas aí está as questões que nós não entendemos, porque Jesus, ele ultrapassa todo o teu conhecimento, ele ultrapassa toda a sua ciência e ele revela o que está oculto, o que está escondido. E o nosso Deus, ele faz sim descer a sepultura, mas ele também faz você sair dela. E isso tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Às vezes você está preso, como uma pessoa fica presa dentro de um caixão. Imagina você vivo dentro de um caixão. Você tenta se movimentar, com certeza você não vai conseguir. E a partir do momento que aquele caixão é fechado e enterrado debaixo de uma terra, você aguenta pouco tempo sem oxigênio ali. Há muitas pessoas que estão me ouvindo aqui, estão como essa pessoa dentro de um caixão. Elas estão sem movimentar, elas não conseguem andar, elas não conseguem mexer os seus braços. E o último fôlego de vida que elas têm é um fôlego tão curto que elas estão achando que elas vão ficar de fato enterradas debaixo dessa terra. Escute o que Deus manda te falar através dessa mensagem. Se essa mensagem chegou até você, você sabe, Deus está falando comigo. Deus, ele vai te tirar desse caixão espiritual que você está vivendo. Deus, ele vai te tirar dessa crise existencial que você está vivendo. Deus, ele vai te tirar desse meio de sofrimento, de angústia que você está passando. Olha o que Deus está mandando falar para você. Ele está tirando você dessa caixa, aonde você não consegue se movimentar, aonde você não consegue ver nada. Deus está abrindo a mente de muita gente, a visão aqui espiritual. Você vai começar a enxergar coisas que você não conseguia ver. Deus vai te dar uma direção tão grande que você vai falar assim, por que eu não vi isso antes? Sabe por quê? Porque não era o momento. Mas hoje Deus está determinando esse momento na sua vida. Ana, ela fala, o Senhor empobrece? Ah, sim, o Senhor empobrece. Há muita gente rica que depois perde tudo, e se o Senhor quiser tirar a glória, ele tira. Mas aí ela entende uma coisa, ele também enriquece. Ah, mas ele também abaixa e também exalta. Ele levanta o pobre do pó e desde o monturo do lixo, aquele que, sabe, aquele necessitado, ele exalta o necessitado. E ele faz esse necessitado assentar entre os príncipes, entre os grandes desta terra. Porque o Senhor, ele é poderoso para fazer. Eu quero entregar essa mensagem para você nesse dia. E o Espírito Santo de Deus manda te falar ainda. Que coisas que você deu como mortas, vencidas,
esquecidas. Aquilo que você acha que já está perdido, Deus está falando, você vai se surpreender com a visita do anjo, você vai se surpreender com a minha visita, porque vai ser um misto de alegria, de medo e de alegria. Mas segue a voz do anjo, porque você vai dar de encontro com a promessa. Há coisas grandes e oportunas que está acontecendo nesse dia de hoje para a sua vida. O Espírito Santo de Deus abre a porta para você e você vai passar por ela. E o Espírito Santo ainda manda confirmar e falar para você que quando você passar por ela, essa fase difícil que você está vivendo, ela vai ficar para trás quando fechar a porta. Olha que Deus está mandando falar para você. A porta que você está agora, dessa porta, nessa parede, vai abrir uma outra porta e você vai entrar por ela. Só que quando você entrar por ela, Deus não quer que você fique passando de porta a porta. Eu fico aqui, depois quando eu cansar daqui eu volto para essa porta. Aí quando eu cansar desse lugar eu passo de novo, vou para outro lugar, no mesmo lugar, porque já tem uma porta aberta entre dois mundos, entre duas situações. Deus está falando, não, quando você passar por esta porta, e você chegar no outro lado, desconhecido, porque é algo desconhecido que eu vou te colocar, quando você chegar lá, você mesmo vai fechar essa porta, ainda que o seu coração fique com medo, mas Deus está falando para você, não é para você temer nem por um pouquinho, nem por um instante, porque essa porta, depois de fechar, vai abrir novos horizontes para você do outro lado. Deus não erra caminho, viu? Deus não erra escolhas, não. Deus não erra decisões. A gente às vezes pensa que Deus está errando no caminho. Não, Deus não está errando em nada, não. Você que muitas vezes tem medo daquilo que Deus está fazendo. Mas aí há uma palavra de vida, né? De ânimo para você nesse dia. Ele está falando, quando você passar por esta porta, você vai ficar até que em dúvida. Eu não vou deixar continuar aberto, porque se não der certo aqui, eu volto para o mesmo lugar. Deus, você não vai voltar para o mesmo lugar. Essa porta já fechou. E quando essa porta fechar, você vai ficar do outro lado, porque lá Deus vai te levar ao lugar aonde a promessa ela vai se cumprir por inteiro. Assim diz o Senhor para você. Eu espero que essa mensagem tenha alegrado imensamente o teu coração e tenha falado com você no íntimo, no mais profundo do teu ser. Amém? Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com todos aí da sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.